Moisés Leopoldino. Meus queridos irmãos, eu vos saúdo na paz do Senhor. Marcos, capítulo de número 14, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 14. Enquanto os irmãos encontram, eu quero deixar a minha palavra de agradecimento a Deus por ter a oportunidade de participar desta grande festa espiritual, podendo glorificar a Deus na companhia das minhas irmãs, que muito trabalharam e se esforçaram para que este trabalho acontecesse. Minha gratidão a Deus pela vida do pastor Marinaldo, todo o corpo de obreiros desta igreja que o auxilia nesta obra. Muito feliz em rever a nossa irmã Eliane Oliveira, poder adorar a Deus junto com ela mais uma vez. Quantos desejam ouvir a palavra de Deus, digam amém. Marcos, capítulo de número 14. E o versículo é o de número 3. Marcos, capítulo 14, versículo de número 3. Todos encontraram? E estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro e de muito preço. E quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve em si mesmos que se indignaram e disseram: para que se fez este desperdício de unguento? Porque podia vender por mais de 300 dinheiro e dar aos pobres, e bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, por que a molestais? Ela me fez boa obra. Sempre tende os pobres convosco, e podeis fazer-lhe bem, quando quiser, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. E em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. E a igreja diz amém. Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, nós estamos na reta final. Nós estamos na última hora. Nós estamos nos momentos que precedem a volta de Cristo, o soar da última trombeta, o alarido de Deus, o encontro da igreja com Jesus nos ares. Nós estamos vivendo os dias que são chamados de dias difíceis e trabalhosos. Nós estamos vivendo os dias de apostasia, inversão de valores, problemas sociais, espirituais, familiares. Nós estamos vivendo dias em que precisamos perseverar firmes e constantes, abundantes em toda boa obra do Senhor, porque a nossa recompensa vem de Deus. Enquanto as irmãs estavam adorando a Deus, desde o momento em que eu cheguei, eu percebi que todos os louvores estavam voltados com a palavra adoração. E em todo momento a igreja sendo incentivada a adorar, a louvar, a prestar louvores. E o mais interessante, pastor Marinaldo, é que no arrebatamento da igreja, quando nós estivermos na eternidade com Deus, nós não teremos mais a necessidade de pregarmos. Nós não teremos mais a necessidade de orarmos. Só tem uma coisa que nós fazemos aqui que vai continuar lá, que é a adoração. A adoração, ela começa aqui e lá ela é para sempre. Quando a Bíblia diz que Deus procura, Deus não procura quem ora. Quem ora é importante. Quando diz que Deus não procura quem prega, apesar de pregar ser importante. Mas a Bíblia diz em João capítulo 4, versículo 23, que Deus está à procura de quem? Vamos lá? Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Então hoje eu quero falar sobre a perseverança, mas a perseverança na adoração. Porque quem não gosta de adorar não está preparado nem para ir para o céu. Porque lá no céu nós vamos ter que adorar a eternidade inteira. Quando Deus diz que procura verdadeiros adoradores,
Os irmãos há de convir comigo que se Deus está procurando os verdadeiros, é porque existem os falsos. Se todo mundo fosse verdadeiro, Deus não procurava. Mas quem é o verdadeiro? E aí? Quem é o falso? O verdadeiro, ele tem que característica para ser chamado de verdadeiro? O que ele faz para Deus chamá-lo de verdadeiro? Qual é a sua conduta, a sua postura, a sua atitude para ele ter o título de verdadeiro? Quem é que pode caracterizar uma pessoa a ponto de dizer, este é verdadeiro? Como que podemos diferenciar o verdadeiro do falso? Como que eu vou saber? Eu olhando daqui, eu não tenho essa capacidade de dizer, esta é verdadeira, esta é falsa. Não posso. Mas há uma forma de identificar, porque o verdadeiro adorador tem um perfil. O verdadeiro adorador, as suas características, as suas atitudes demonstram que ele é verdadeiro. E o texto que está em foco esta noite fala de uma mulher. E a Bíblia diz que esta mulher, ela foi num jantar que aconteceu na casa de um homem chamado Simão. Provavelmente Jesus tenha curado esse homem e ele faz uma ceia. E ele convida as pessoas para estar na casa dele. E esta mulher não foi convidada para estar na casa dele. Pastor, como que o senhor tem tanta certeza? Vou te explicar. Porque na cultura judaica, quando alguém está comendo, aqui no Brasil, a nossa cultura é tão tolerante, mas tão tolerante quanto ao momento da alimentação, que às vezes nós somos até inconvenientes. A pessoa está comendo, atende o celular, está comendo, atende a porta, está comendo, atende a campainha, está comendo no computador. Para o judeu isso é inadmissível. O momento da alimentação é sagrado. A Bíblia diz em Marcos capítulo 14, versículo 3, que Jesus estava na casa do Simão para esta confraternização, quando eles já estavam reclinados à mesa, ou seja, reclinar para comer. Quem está me entendendo diz amém. A Bíblia diz que esta mulher entra. Uma das culturas ortodoxas dos judeus é que quando se reclinava à mesa para comer, quem estava fora não entrava. Quem estava fora não? Vamos lá bem alto, quem estava fora não? E quem estava dentro não? Essa mulher quebrou um protocolo cultural. Essa mulher quebrou o que os judeus chamavam de ética. Ela entra. E quando essa mulher entra, ela entra sem um convite, porque se ela fosse convidada, ela tinha chegado antes de servir. Mas a Bíblia diz que ela estava trazendo na mão um vaso de alabastro, cheio de unguento precioso. Se você pesquisar na Bíblia, desde o Êxodo, Deus sempre tratou o perfume como adoração, porque o perfume é essência. Esta mulher não estava indo lá comer, ela estava indo lá adorar. Ela estava indo lá o quê? Só que ela entrou sem ser convidada. Ela não teve um convite formal para entrar na casa do Simão. E eu perguntei, Deus, por que esta mulher entrou na casa do Simão sem ser convidada? Deus disse para mim, porque para adorar não precisa de convite. Verdadeiro adorador não dá glória só quando pede. Verdadeiro adorador não levanta a mão só quando o cantor pede, o pregador pede. Verdadeiro adorador não precisa ficar oferecendo nada para ele adorar. O verdadeiro adorador, você não precisa ficar insistindo com ele, dê um glória, dê um aleluia. Pelo amor de Deus, levante a mão. Eu vou te explicar aqui mais ou menos, só para você entender como é o perfil de um verdadeiro adorador. Se pedir ele para adorar, ele vai adorar. E se não pedir, ele vai adorar. Se pedir para ele levantar a mão, ele vai levantar. E se não pedir, ele vai levantar. Para adorar não precisa de convite. Pode empurrar a porta e entrar. Os verdadeiros estão aqui esta noite. Aqui na cidade de Cabedelo, eu tenho certeza que não acontece isso.
Mas muitos anos atrás eu fui pastor numa pequena cidade, pastor Marinaldo. E cidadezinha pequena de interior tem famílias grandes na igreja. Muito parente. E um dia a moça mais desenrolada da igreja, a moça que tinha mais comunicação com a família, disse para mim no final do culto: pastor, eu quero minha carta de mudança. Eu não quero congregar mais nessa igreja. Pensei, meu Deus, a primeira igreja que eu estou dirigindo, se essa moça sair, vai sair todo mundo. Vai ser um fracasso, meu ministério está derrotado. Falei, minha filha, não vai embora da igreja não. O que é que eu fiz alguma coisa que eu posso me redimir com você? Aí ela abriu a Bíblia e tirou um CD de dentro da Bíblia. Falou, o senhor está vendo esse CD aqui? Eu falei, estou vendo. Ela falou, tem 5 cultos que eu trago o meu CD e o senhor não deixa eu adorar. Tem 5 cultos que eu venho e o senhor não me dá a oportunidade de subir no púlpito para cantar. Eu pensei comigo, ela vai sair, vai ser agora, quer ver? Eu disse, minha filha, nós já cantamos 3 hinos da harpa, você não adorou? O ciclo de oração já cantou, você não adorou ainda? A mocidade já cantou, você não adorou ainda? Ô minha filha, eu vou te falar uma verdade. Você não está querendo adorar, você está querendo o microfone. Não, olha para mim aqui que eu vou te falar olhando no teu olho. Verdadeiro adorador não precisa de oportunidade. Verdadeiro adorador, se o conjunto dele não cantar, ele canta com o que está cantando. Verdadeiro adorador adora aqui em cima, adora lá embaixo, adora lá em cima, adora na porta. Verdadeiro adorador não faz pirraça porque o conjunto cantou 2 hinos, cantou um hino, porque não cantou, porque verdadeiro adorador não precisa de microfone, não precisa de púlpito, não precisa de oportunidade, ele faz a sua oportunidade. Quem quer adorar, adora, porque o coração está cheio de adoração. Primeiro, ela entra sem convite. Segundo, pastores, a Bíblia diz que ela entra trazendo. Ela entra, vamos lá? Ela entra. Pastor, por que ela entra trazendo? Porque verdadeiro não vem só buscar. Verdadeiro também vem trazendo. Quem vem só buscar é filho da sanguessuga. Quem vem só buscar só quer extrair de Deus o que ele tem. Quem vem só buscar só quer o ouro de Deus, a saúde de Deus, o dinheiro de Deus, a riqueza de Deus. Mas verdadeiro adorador, ele não só busca, ele também traz. Ela entra trazendo na mão um vaso de alabastro. Pastor, o que é alabastro? Uma pedra. Muito parecida com o mármore e com o granito. Naquela época eles costumavam fazer pequenos vasos, encher de perfume e colar a tampa. A única maneira que tinha de tirar o perfume do vaso era fazendo o quê? Quebrando. Só que você não tem noção de quanto tempo se gasta para fazer um vaso de alabastro. Porque o vaso de alabastro, ele é bonito, ele é chique, ele brilha. Ele é um vaso bonito de se ver. E eu perguntei, Jesus, por que essa mulher quebrou o vaso? Jesus disse, porque ela foi me levar o perfume. E para me entregar o que está dentro, tem que quebrar o que está fora. Hoje é congresso das irmãs, é até mais fácil falar. Pastor, é proibido cuidar do alabastro? É proibido cuidar do exterior? Não. É proibido se arrumar? Não. É proibido ser bonita? Não. É proibido ser chique? Não, também não é chique não. O proibido é ser chique e não ter perfume na hora do culto. Aí é proibido. Proibido é ser chique demais a ponto de não dar um glória. Proibido é não derramar uma lágrima e ficar ligando a câmera frontal do celular para ver se o cabelo mexeu, para ver se borrou aqui, para ver se manchou ali. Aí é proibido. Lá naquela igrejinha que eu fui pastor, tinha uma moça, tinha uma irmã muito chique, e vou tornar a dizer, eu não sou contra quem é chique. Mas ela era tão chique, pastor Marinaldo, que ela não ajoelhava para orar.
Um dia eu falei, minha filha, você tem problema no joelho? Você tem um problema de saúde? Ela disse, não, pastor, é porque o meu sapato e a minha meia que eu uso é caro. O chão da igreja é muito áspero. Se eu ajoelhar, risca o bico do meu sapato. Se eu ajoelhar, pode desfiar minha meia. Eu falei, tá certo. E por que você não vem no altar quando a gente ora? Ela disse, o senhor sabe quanto tempo eu passo no salão para arrumar esse cabelo? Para vir um presbítero maluco da cabeça, pôr a mão e ficar receba. Não, pastor. Eu disse, tá certo. E por que a senhora não chora com a mensagem? Não chora com o louvor? Ela disse, pastor, o senhor sabe quanto tempo a gente gasta para fazer isso aqui? Ela gostava de usar uns misterinhos, sabe, irmã? Porque Jesus disse, minhas filhas, minhas filhinhas, bote o rosto no pó. A irmã entendeu errado, botou o pó no rosto, mas foi sem maldade. E ela gostava dos misterinhos dela, e eu comecei a orar. Eu era pastor da igreja, um jovem pastor. Jesus, pega ela, dá uma experiência para ela. Senhor Jesus, eu estou até desconfiado que Jesus vai pegar alguém aqui hoje, irmão. Comecei a orar. Quando foi um dia, irmão, Jesus visitou a congregação. Sabe aqueles cultos que até pau de bananeira pega fogo? Fogo no ciclo de oração, fogo no meio das crianças, fogo no meio dos adolescentes, fogo no altar, fogo. Irmão, foi uma glória tão grande que eu desci do púlpito, fui abraçar um irmão na porta. Quando eu estou voltando para o altar, eu me deparo com uma moça debruçada no altar, só com um pé de sapato. A meia puxou assim, fez aquela bucha. O cabelo de trás veio para frente, o da frente foi para trás. E no rosto dela misturou lágrima, misterinho e a meleca que saía do nariz. Num rosto só. Fui chegando perto. Falei, não é possível que é ela, Jesus. Só que quando eu me aproximei, que eu estava a uns 2 metros dela, eu percebi que ela estava cantando um hino em línguas estranhas. Ela estava cantando um hino espiritual. Eu olhei e disse, mas como pode? Ela nunca ajoelhou para orar. Ela nunca veio no altar, está sozinha no altar, debruçada. O que aconteceu com essa moça, Jesus, para ela estar nessa situação? Jesus disse para mim, meu filho, quando quebra o alabastro, o perfume aparece. Levanta bem alto as suas mãos aos céus. Deus mandou te perguntar, o que vai aparecer na tua vida hoje? É o que está dentro ou é o que está fora? É o alabastro ou é o perfume? É a estética ou é a essência? É o que está no exterior ou é o que está no interior? Ainda com a mão levantada, nós vamos fazer um teste agora. Nós vamos fazer um teste, nós vamos ver quem trouxe perfume para esse culto. Quem preocupa demais com o cabelinho, com o sapatinho, com o terninho, com a gravatinha, com o rostinho, não tem tempo para quebrar vaso não, irmão. Esse negócio de quebrar vaso é para crente que deita no colo de Jesus e se entrega. É para gente que não tem vergonha de dar glória, não tem vergonha de falar em língua, não tem vergonha de chorar. Quando dá vontade de pular, pula, dá vontade de correr, corre, dá vontade de gritar, grita. Levante a tua mão, só você que trouxe perfume para este culto. Deus não está à procura de um rosto bonitinho. Alamaia Surya Andekevia. Antes de derramar o perfume, diga para tua irmã, melhor do que ser chique é ser cheia. Deixa eu ver quem trouxe perfume para este lugar. Levante a tua mão para glorificar a Deus. Tem perfume aí na galeria? Tem perfume? Tem perfume aqui no meio do exército das irmãs? Tem perfume aí, minha irmã? Quebra o vaso, quebra. Quebra o alabastro. Quebra o alabastro. Você passou mais de 2 horas se arrumando. Você passou mais de meia hora na frente do espelho, talvez. Deus está dizendo, agora eu quero o que está aí dentro. Eu quero a essência.